né? E a Muralha da China era um desses locais, né? Era a Muralha da China, Machu Picchu e as pirâmides do Egito. Eu não sei porque as pirâmides do Egito eu cresci, eu perdi um pouco o interesse. A Machu Picchu eu já visitei, e aí a Muralha da China ainda está assim, né, nos meus sonhos. Um dia eu vou lá, se Deus quiser. Então, eu achei tantos nomes para a Muralha da China que eu espero que esse seja o certo, porque esse eu achei escrito na embaixada chinesa, Grande Muralha, né? Eu errei muito porque eu procurava a Grande Muralha da China, eu sempre colocava o da China e aparecia errado, e não, gente, tem alguma coisa errada. Aí descobri esse, né? E descobri que fala Changcheng, é assim? Changcheng. A segunda parte quase não é diferente da primeira. Enfim, vamos lá, eu dividi em algumas partes. Começa pela origem, né? A Muralha da China começou a ser construída por volta de 221 a 220 a.C., pelo primeiro imperador da China, o Shi Huangdi. Ele construiu a parte mais extensa da muralha, com terra, com tijolos, com pedra, madeiras. E uma das histórias que contam que ele começou a construir como proteção, né, dos povos nômades, né, principalmente do povo do norte, que era Mongólia, Manchúria, proteção militar mesmo, né. Ela já foi construída, reconstruída, né, mas o ápice de sua construção foi na dinastia Ming, no século XV, por volta de 1368, por ali. Tamanho dela. Procurei em vários lugares davam um tamanho diferente. Alguns diziam 2.100 quilômetros de extensão, 2.300, né? Mas eu acho que eles estavam se referindo a trechos da muralha da China. Porque, de acordo com um levantamento arqueológico, né, que usaram diversas tecnologias avançadas, a muralha ela tem 6.259 quilômetros, né, de muralha em si, porque ela tem também trincheiras e ela tem mais de 2.000 quilômetros de barreiras defensivas, né? No total que o pessoal foi somando pequenos trechos e tudo, deu cerca de 21.000 quilômetros, um pouquinho mais de 21.000 quilômetros, né? Que aí eles incluem, inclusive, estruturas que não existem mais, que já sumiu devido ao tempo, devido à má conservação, né? A areia. Ela mede altura de 7,5 metros e tem cerca de 4 metros de largura, né? Não é à toa que esse tamanho todo, ela é uma das maiores obras já construídas pelo homem. Essa parte aqui me intriga muito, porque eu só descobri isso ano passado, que uma das pontas da muralha vai para o mar. Ela termina no mar, né? Como vocês estão vendo aí na foto. Ela não é um muro completo, né? Ela foi construída aos pouquinhos. Cada província construiu um pouquinho da sua muralha, construiu um muro, e aí, depois, na dinastia de Ming, eles começaram a unir a Grande Muralha, né? Foram 20 séculos até que a muralha tivesse como ela, né, ficou no seu auge, né? Até ela está como ela está hoje. E ela tem por volta de 40.000 torres, que eram usadas para os soldados para eles poderem avistar os inimigos e informar os outros. Não sei se vocês já assistiram o filme Mulan, e aí quando eles estão atacando, um acende uma tocha, e aí todos os outros vão sinalizando. Uma ponta dela vai na passagem de Chaoyu, eu acho que eu errei o modo como fala,
que é na província de Gansu. Essa aqui, essa ponta esquerda que vocês estão vendo, é no deserto. E a outra, o outro lado da muralha, finaliza na foz do rio. Eu não consigo falar essa palavra. Jialujiang, Yalujiang, né? Que aí bate no mar de Bohai ou no Pacífico, né? No Oceano Pacífico. Aí eu botei uma outra foto que eu achei bem interessante. A gente olhar as duas pontas, no deserto e já no mar. Ela é conhecida também como dragão de pedra ou serpente de pedra. Não sei se, eu espero que vocês estejam vendo, legal. Ela vai serpenteando, né, as montanhas, o deserto, tudo. Por isso, dragão ou serpente de pedra. Ela também é conhecida como o maior cemitério do mundo, porque durante sua construção, muitas pessoas morreram. Eles têm uma projeção de que cerca de 1 milhão de pessoas morreram durante a construção da muralha, né? Aí eu já falei que ligar o mar ao deserto. Enfim, eu botei outra foto, eu botei outra foto que eu achei muito interessante, muito bonita essa foto. Eu encontrei, inclusive, essa foto na Embaixada da China, achei muito linda. Linda mesmo. E agora, porque eu sei que eu acho que meu tempo já deve estar acabando, vou finalizar com algumas curiosidades, né? Existe uma maratona anual. Ela acontece no terceiro domingo de maio e são mais de 42 quilômetros e 5.000 degraus que você tem que percorrer na maratona. Imagina um atleta, tanto amador quanto profissional. E aí os comentários dos que participam é sempre bem... Cada um sente uma coisa diferente, até porque, além do cansaço, né, a imagem que você está vendo tudo ali deve ser a coisa mais linda de se ver. Muitas das pedras usadas na construção medem mais de 2 metros, pesam mais de 1 tonelada. É um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, né? Patrimônio Mundial da Unesco em 1987, e é considerada atualmente uma das 7 maravilhas do mundo moderno, sendo que ela ganhou em primeiro lugar na votação. Por ano, a Muralha da China chega a receber 10 milhões de visitantes. Eu pesquisei muito esse número porque eu achei um pouco exagerado, mas não, é isso mesmo, 10 milhões por ano. E, para finalizar, a última curiosidade, vocês já devem ter ouvido falar que dizem que ela pode ser vista do espaço, da Lua. Essa informação começou... quem lançou essa informação foi a revista norte-americana The Century, em 1893. Mas ela não é verdadeira. O primeiro chinês a viajar para o espaço, ele desmentiu a informação, que foi o Yan Liwei. Ele disse que não é possível. Ele deve ter procurado, deve ter sido uma das primeiras coisas que ele procurou lá em cima. Missão número 1. Né? Aí eu finalizei, porque eu encontrei alguns sites, né? Esse china.org.cn, eu não sei se ele é realmente da China, porque ele está em inglês, e essa história de onde uma das entradas da muralha não parece ser uma matéria, parece ser mais um conto. A pessoa foi, visitou e resolveu... Mas bem que pode ser uma matéria também, né? Do próprio jornalista, ele contando como ele visitou. Aí eu encontrei do Instituto Confúcio também. Eu descobri que o Kafka, ele tem tanto um livro, que é A Muralha da China, quanto o conto, né? Esse conto, ele é menor, e os dois estão na Amazon. O conto, inclusive, é só R$ 1,99. Quem quiser dar uma olhada, parece ser bem interessante. E os documentários, se vocês tiverem interesse, eu tenho o link, são gratuitos, né? Do lado direito tem no YouTube, é fácil de encontrar, e, obviamente, eu tinha que colocar Mulan, porque é maravilhosa essa animação.
E é isso. Obrigada. 谢谢 Deixa. 谢谢 Carol. Muito interessante. E sobre esse Changcheng, Grande Muralha, temos uma frase em que nem quem não foi a Grande Muralha ainda, quem não é herói ainda. Nas minhas pesquisas eu encontrei alguém falando sobre isso. Uhum, sim. Então, também é um sonho para todos os chineses que podem ir à Grande Muralha para dar uma olhada. E em 2019 eu fui uma vez lá na Grande Muralha, mas é muito difícil para subir. E depois de subir ao topo, quase morri. Mas Sim, agora... Eu imagino, porque eu imaginava a muralha, ela é uma coisa reta, mas não, tem muitos degraus. É tipo Machu Picchu, muita gente pensa que é fácil, mas se você não tiver com a saúde em dia, você não consegue subir. Sim, e a escada é alta, realmente, escada é alta. Mas se vocês vão visitar lá, agora tem aquele, como fala? Teleférico. Teleférico? Tem um carrinho, né, que leva até lá. Sim, para subir. Tá Como bom. eu faço para sair agora? Você pode... Fechar. O mesmo lugar que você compartilhou, tem um lugar para parar, né? Não, tô vendo, não. Deixa eu ver. Não, eu vou colocar minha parte aqui. Pronto. Tá, agora, próxima. Bom, as damas primeiro. Posso ser eu. Ok, Júlia. Okay. Isso. Vou botar para compartilhar aqui. Ok. Tá. Tá todo mundo vendo? Tá. Bom, eu tava, enfim, na dúvida do que eu ia fazer, de qual ia ser a minha apresentação. E quase aí, que eu fizesse. Você leu a matéria da Folha também? Foi isso, porque sábado a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre essa cidade. E aí, a cidade de Chang'an. É assim. Você pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Então, por favor. Nossa, eu não conheço essa cidade. A Brasília da China. Exatamente. Aí a Folha fez uma comparação, porque é uma cidade planejada. E aí fez uma comparação com Brasília. Que eu, na verdade, não sei se aplica muito, assim, porque ela me parece bem mais organizada e planejada do que Brasília. Mas... e bem mais inclusiva também. Mas, enfim, falando sobre essa cidade que está sendo feita no norte da China. E aí, eu, enfim, fui pesquisar mais, né? E a grande proposta, assim, é fazer uma cidade modelo mesmo, né? Essa imagem aqui de baixo é a planta, né? A vista aérea da planta, ali também é um outro projeto. O plano mesmo de execução começou em abril de 2017, e aí agora, 6 anos depois, está já bem adiantado, já tem gente vivendo lá, enfim, né? Qual era o objetivo? Já se falava, assim, pelo que eu vi, já se discutia há muito tempo como desafogar um pouco, como descongestionar Beijing, enfim, né, que tem uma população muito grande, muitos serviços, muitas coisas funcionando por lá. E aí o Xi Jinping, enfim, com outras pessoas do partido, né, resolveram começar, então, a construção dessa cidade, que fica a 100 quilômetros de Beijing. Até agora, essa cidade já teve investimento de 510 bilhões de yuans, né, que são mais ou menos 350 bilhões de reais. E
E aí, assim, a grande proposta dela é, como falei, que ela seja uma cidade modelo, que ela tenha, que seja, assim, uma cidade exemplo do que seria o futuro das cidades, né? E aí, para isso, uma das coisas é uma organização em eixos, e aí isso realmente se assemelha bastante em Brasília, né? Mas que teria uma distribuição meio lógica, assim, né, dentro da cidade, do tipo, um eixo seria mais voltado para comércio, a área financeira, a tentativa de atrair, né, um incentivo do governo de atrair as empresas estatais também que não sejam essenciais na capital, que possam ir para outras cidades, que elas vão para lá também. Num outro eixo, centros de pesquisa, centros avançados de pesquisa mesmo, de grandes universidades. E aí, assim, algumas coisas, por exemplo, que são planejadas lá, né? Eles têm, isso já foi inaugurado no fim do ano passado, um centro de computação urbana, que eles falam que é meio que o cérebro da cidade, assim, que ele concentra sistemas para que a cidade seja uma cidade inteligente. Então, assim, armazenamento, troca de informação, né? Um sistema de armazenamento em nuvem, inteligência artificial, tudo sendo coordenado ali nesse grande centro de computação. E aí também um foco em transporte urbano, né, que acho que para integrar a cidade, não só dentro, como ela em relação a outros polos da China. Então, inauguraram já, por exemplo, um aeroporto internacional, inauguraram uma estação de trem, e aí, nessa estação de trem, por exemplo, o trem rápido fizeram aquele trem, né, rápido que leva do aeroporto até o centro de Chongqing em 19 minutos. Essa estação ferroviária diminuiu o tempo de viagem do centro de Chongqing até Beijing de 1h30 para 50 minutos, por exemplo. Então, assim, é tudo muito pensado mesmo para conciliar tanto o desenvolvimento urbano, né, enfim, como falei, ser uma cidade inteligente mesmo, uma cidade planejada, como também a busca para que ela seja uma cidade moderna, tecnológica, inteligente e ambientalmente sustentável e verde. Então, assim, eles já estão, por exemplo, também inaugurando essa área residencial de Rongdong, que está recebendo as pessoas que originalmente viviam nessas áreas, onde a cidade foi construída. Então, essas pessoas foram realocadas para áreas residenciais dentro da cidade. Elas não... Acho que, diferentemente do que aconteceu no Brasil em muitas situações, essas pessoas não foram simplesmente expulsas de onde viviam, assim. E aí, esses centros residenciais são construídos também pensando na qualidade de vida das pessoas. Pelo menos, né, assim, o plano é esse, né? Então, a ideia é que elas tenham infraestrutura, por exemplo, de transporte, de médicos, de comércio, tudo a no máximo 15 minutos, parques a 300 metros, área verde também ali num cinturão de no máximo 1 quilômetro. E aí, a ideia é que a energia da cidade... Aí esse foi até um dado que eu vi num vídeo da ONU, que a ONU... esqueci qual é o nome da agência da ONU, que era, enfim, que está focando muito agora em energia sustentável, mas, enfim, fez um vídeo que era falando sobre todos os sistemas voltados para que a cidade tenha né, que a energia consumida lá seja 100% renovável. Lá está presente também esse lago Beiyanjiang, que é o maior ecossistema de áreas úmidas do norte da China. E aí,
desde que começou a construção e o trabalho de desenvolvimento dessa área, eles conseguiram melhorar a qualidade da água do lago, mesmo fazendo uma área urbana ali em volta, construindo toda uma área forte de desenvolvimento, ainda assim eles conseguiram fazer um trabalho também para recuperar a água desse lago. E também estão buscando a restauração da área de floresta ali em volta. Por exemplo, começaram a cultivar mais de 23 milhões de árvores, né, mudas e árvores ali para recuperar essa área verde, e já aumentou bastante a cobertura florestal ali na região. E aí tem uma outra coisa, assim, uma curiosidade, uma coisa que eu achei interessante, né? Porque, enfim, quando começou essa coisa do plano para fazer a cidade, enfim, essa mudança ali, né, do estilo de vida na região e tal, lançaram um romance que era a história de um pescador que vivia por ali e que ele tinha que se acostumar à vida de trabalhar numa empresa da região e trabalhar nessa parte da recuperação do lago, da recuperação da floresta, do trabalho ambiental lá, e a resistência dele à mudança no estilo de vida e o relacionamento dele com o pai, enfim. E aí foi escrito esse romance que ganhou o prêmio Literatura do Povo, se eu não me engano, mas me parece um prêmio bastante importante de literatura na China. Porque, enfim, acho que é realmente uma coisa que, pelo menos ali na região, está mobilizando e mudando muito a vida das pessoas. E é isso, eu fiz uma coisa bem curtinha, porque achava que era... eu não sei se, enfim, deu para entender tudo, mas... Porque realmente tem muita coisa, assim, é bem interessante. Eu recomendo quem puder depois pesquisar um pouquinho. Xie, Júlia. Mesmo que eu sou chinesa, mas eu não conheço muito bem sobre essa cidade. Só ouvi dizer que estava começando para construir essa cidade e tem muitas pessoas de Pequim foram lá para comprar casa, porque é mais barato do que de Pequim. Mas eu não conheço muito. E agora, por causa da sua atenção, agora eu conheço mais. Eu acabei de pesquisar no celular sobre essa cidade. Acho que é muito legal. E agora, no sul da China, a melhor cidade é Shenzhen, né? Shenzhen é a cidade mais avançada no sul. Eu vi no site que essa Xion'an vai ser a cidade mais avançada do norte no futuro. Entendi. Acho que é muito legal. Xie, Julia. Tá. Próximo. As damas primeiro. Posso ir? Ok, Yasmin. Eu ponho... Só estou vendo, põe para compartilhar. Aqui. Se eu clico para compartilhar... Está aparecendo aí? Sim, apareceu. Está aparecendo? Mas está aparecendo inteiro, né? Agora, foi? Sim, foi. Tá. Então, eu resolvi fazer uma apresentação um pouco do que a gente viu ao longo do curso, que eu achei mais interessante. E, para mim, ficou muito claro que a China hoje é uma consequência inteligente entre a construção que une tradição e inovação. E, por isso, eu quis botar o nome da apresentação de China, construção entre tradição e inovação feita pelo Império do Meio, né? E vou abordar um pouco do desenvolvimento chinês. O desenvolvimento chinês é um projeto de longa data, com características únicas, porque mantém a essência da própria cultura chinesa e não imita um padrão global que a gente está acostumado a ver. Isso ficou muito claro nas diferentes aulas de cultura chinesa que a gente teve,
Então, eu gostaria de destacar 3 pontos que ajudaram a construir o que a China é hoje, né? Então, o desenvolvimento do Estado chinês, a gente tem as políticas de longo prazo, tem a visão global sem perder as raízes e tem a diplomacia integrada, né? Dentro das políticas de longo prazo, por mais que a China se destaque pela tecnologia, a gente acabou de ver uma cidade aí super high-tech, super bacana e de velocidade, ela entende a importância do tempo para poder consolidar as suas políticas, né? Então, assim, 100 anos para o Ocidente é uma eternidade, mas 100 anos para a China é apenas um estágio da sua construção. Acho que isso ficou muito claro na aula que a gente teve de acessão da China, do professor Marcos Vinícius, no qual ele fala, né, que a política interna ela age de forma de plantio e colheita. Então, a gente planta hoje para colher lá na frente. E se a gente está falando de tempo, de colheita e de futuro, a gente entende também dentro do ponto visão global sem perder as raízes, quando a gente viu a aula sobre o calendário chinês, né? A Redan conversou com a gente vê que mesmo com a tecnologia de ponta, a interação entre o homem e a natureza continua. Ou seja, o calendário chinês atual ele é dividido entre o calendário lunar e solar. As datas estão ligadas a fenômenos da natureza e a interação do homem. Então, isso mostra que, assim, apesar da China estar aberta para o mundo, ela continua a integrar a sua ancestralidade e a cultura original. Eu achei muito legal dessa parte que tem até a data do despertar dos insetos. Assim, eu achei muito bonito e muito representativo. Dentro dessa visão global, sem perder as raízes, a gente vê também a parte da comunicação, né? A gente viu uma aula de rede social que a China ela desenvolveu as suas próprias plataformas de comunicação. Mesmo que tenha as redes sociais do mundo todo, né, que a gente usa, a China fez um padrão seu de rede social. Né? A gente viu que o Weibo é o Twitter, que o Red Bull é o Instagram, que o WhatsApp é o WeChat, é o WhatsApp. E isso é único no mundo, porque, assim, todos nós estamos online, mas sob o guarda-chuva das big techs norte-americanas, né? Nenhum outro país tem a sua própria rede social amplamente usada pela população. A gente até tem um aplicativo ou outro, mas o que a gente usa mesmo é um padrão Meta, enfim, norte-americano. E se a gente está falando de comunicação, uma outra coisa que me chamou a atenção foi sobre a aula de mídia, que a Shudana apresentou para a gente. Eu já conhecia a CCTV já há um tempo, só que depois que a gente teve aula com ela, eu resolvi aprofundar no conteúdo e me deparei com um ponto que foi muito bacana e que está dentro da visão global sem perder as raízes, que é um vídeo que mostra o presidente Xi Jinping indo a vilas, a encontrar com pessoas que moram em regiões muito remotas, né, para entender a necessidade daqueles aldeões, daquelas pessoas, e poder ver como desenvolver aquela parte da China que não está em Pequim, em Hong Kong, em Wuhan, sabe, em todas as partes mais cheias da China. E as palavras dele me chamaram muito a atenção porque evidenciaram que a modernização da China ela acontece sem esquecer o povo como um todo, né? Nesse vídeo ele fala, o nosso país ele está se desenvolvendo muito rápido, mas a gente tem que olhar para trás e ver as pessoas que ainda estão enfrentando dificuldades. O desenvolvimento real ele acontece com uma prosperidade em comum. E assim, o que me deixou muito assim, prestar atenção nessa parte, é que, sem dúvida, há uma política que o importante é que todos sejam contemplados nesse desenvolvimento chinês, não só algumas partes. E a gente vê que isso sai da teoria e vai para a ação, com a aula de política pública que a gente teve, e a penúltima de modernização da China, na qual a professora Isis e o doutor da Unesp falou que 775 mil funcionários foram enviados para todo o território chinês para conversar com as pessoas, encontrar as famílias e poder desenvolver as áreas que estão mais distantes.
Então, eu achei isso fantástico e acho que isso entra dentro do desenvolvimento chinês. E, assim, se as atitudes internas são de integração, de unidade, a atitude externa segue a mesma linha. E esse é o nosso terceiro ponto, que é o da diplomacia integrada, né? A China, a chancelaria da China, vem falando muito no conceito da multipolaridade e do multilateralismo como um dos novos aspectos da nova ordem mundial. Esse formato de diplomacia ele é muito interessante, porque ele não acredita que deva haver uma hegemonia, um país só que é a potência toda e que os outros países devem sair desfavoráveis nessa situação. Então, o mundo multipolar que a chancelaria chinesa defende para estabelecer a nova ordem mundial fica muito nítido nos briefings diários dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, que acontece diariamente para os jornalistas, e também ficou muito claro no discurso da Assembleia da ONU do ano passado, quando então o Wang Yi, que é o principal diplomata chinês, na época ele era o ministro, mas agora ele é o chefe do gabinete de negócios estrangeiros. E ele fala, né, devemos promover e praticar o verdadeiro multilateralismo, promovendo a igualdade entre os países, a fim de construir uma nova relação internacional com respeito mútuo e a cooperação ganha-ganha. A cooperação ganha-ganha, a gente conversou também na aula de rede social, quando a Willy Wang falou para a gente do conceito de win-win, ou seja, uma negociação onde todos saem ganhando, né? Diferente da negociação que a gente está acostumada de ver, amplamente usada pelos Estados Unidos, pela Europa, principalmente na época da colonização, né? Onde só um lado ganhava. E esse conceito de só um lado ganhar, ele é totalmente rejeitado pelo mundo multipolar, a partir do momento que a gente tem a consciência que, para o mundo progredir, é importante que todas as nações sejam vitoriosas de alguma forma. E esse é o tipo de formato da diplomacia chinesa, e, ao meu ver, isso sobe o conceito da China também no mundo. A gente sabe a grande força, né, militar, econômica, de produção, tecnológica que a China é. Mas quando ela chega para negociar de uma forma mais equitativa, né, sem um olhar mais de para cima, para baixo, ela também ganha muito o respeito do mundo. E eu queria fazer um parêntese muito rápido em relação a isso, que a China hoje ela está presente economicamente em muitos países, mas ela não está politicamente, né? Ela não influencia nas políticas internas dos estados. Ela chega, negocia, faz os trânsitos, mas ela respeita a soberania dos estados e tem esse respeito diplomático. E em diferentes declarações também diárias de diferentes ministros, a gente viu aí na cúpula de Shangri-La, que é a maior cúpula de defesa da Ásia, o ministro da Defesa, que entrou agora em março, chinês, ele pedindo para que não se interfira nos assuntos internos da China, como a China não faz em outros países, né? E esse ponto de respeitar a diversidade, respeitar a soberania dos outros países, ficou muito marcante para mim na conversa que a gente teve com o ministro Jin Hong-jun, não sei se eu estou falando certo, desculpa, quando ele deu o exemplo dos jardins, né? Ele falou para a gente, se todo jardim tivesse o mesmo tipo de flor, o quão monótono e chato seria esse jardim. A beleza do jardim está na diversificação das flores. Portanto, a China também respeita essa diversificação porque ela tem 56 etnias, né, dentro do próprio país. E ela leva isso para o mundo, ajudando com o seu potencial a ter um olhar mais humanista e menos arrogante da sociedade. Essa é a verdadeira diplomacia de integração, o terceiro ponto do desenvolvimento chinês que a gente falou lá no começo. E é lembrar que o governo brasileiro ele também compartilha dessa visão, né? O Lula, quando vai à China, ele leva a questão da ordem multipolar e no G7, ele também, nas reuniões entre uma e outra, ele fala sobre a ordem multipolar do mundo. Eu queria terminar a apresentação com essa caricatura. É uma caricatura famosa, acredito que vocês conheçam, de um autor francês, o Henri Mayer, de 1898, se chama Na China, o bolo dos reis e imperadores. Aqui um trocadilho com o bolo rei,
e os imperadores da época que desejavam consumir e repartir a China, né? Então, aqui a gente vê a Rainha Vitória, da Inglaterra, esse é o Guilherme II, da Alemanha, o Nós não Nicolau... estamos vendo. Nós não nós não estamos estamos vendo. vendo. Não? Não, você não rodou os slides, está parado. Mentira, não, eu rodei todos. Para a gente ficou só na capa, só no primeiro. Eu até comentei aqui no chat. Eu não vi, eu só tô vendo a nossa tela. Poxa, que pena. Não está rodando? Você pode mostrar os slides? Passar aí rapidinho. Pois é, mas aqui eu tô passando. Eu tô Agora- passando. Agora a gente está Agora vendo. sim. Agora a gente está vendo. Então, gente, eu vou passar assim rapidinho. Vai pela estrutura do PowerPoint mesmo. Esse é o começo, desenvolvimento do Estado chinês, políticas de longo prazo, visão global sem perder as raízes, diplomacia de integração. Aqui a gente viu 100 anos para o Ocidente é uma coisa, 100 anos para a China é outra. A interação entre o homem e a natureza, quando a gente vê que, mesmo com toda tecnologia, o calendário continua o mesmo, respeitando a interação homem e natureza. Depois, o desenvolvimento das próprias plataformas de comunicação, né, dentro de um aspecto único chinês, amplamente usado pela população, e depois a gente vê a modernização, sem esquecer o povo como um todo. Eu não coloquei o vídeo do Xi Jinping, mas eu tirei alguns prints para que a gente pudesse ver a fala dele. Esse vídeo é muito bonito, quem puder ver, é muito bacana. E aqui a parte de multipolaridade, multilateralismo, como um dos aspectos da nova ordem mundial. Aqui o Wang Win, quando ele fala na Assembleia da ONU no ano passado, ali cooperação ganha-ganha. Aqui o conceito win-win, que a gente também viu na aula, se um ganha, o outro perde, né, como eu comentei. O fato do governo brasileiro compartilhar da mesma política, e essa aqui é a caricatura, onde eu tinha parado, então vou continuar. Então, a gente tem aqui, na China, o bolo dos reis imperadores, né, um trocadilho ali, com o bolo dos reis imperadores que desejavam consumir e repartir a China. A gente tem aqui a Rainha Vitória, né, da Inglaterra, a gente tem o Guilherme II, da Alemanha, o Nicolau II, da Rússia, aqui uma mulher que representa a França, e o imperador japonês, desculpa. Todos eles com o bolo, né, uma pizza que seria a China, e aqui o imperador chinês atrás se sentindo impotente, né, porque está vendo que o país dele está sendo repartido. Essa caricatura não aconteceu, porque a China não foi repartida, ela hoje é o grande gigante asiático que a gente conhece, e que faz até a gente, do outro lado do mundo, estar estudando sua cultura e sua língua. E agora é esperar, né, nos próximos 10 anos o que a China vai trazer. E é isso. Que pena que não rodou. Não, mas foi ótimo. Não, mas você Obrigada. foi no fim também. Fiquei muito triste. Mas, enfim. Nada, esse teu adendo. resumo Foi no ótimo. final foi ótimo. Foi Uma ótimo. revisão. Eu acho que essa caricatura aí, ela é bem inspirada naquela ideia do melão chinês, né? Que a China, durante os 100 anos de humilhação lá, ela foi dividida em fatias mesmo, fatias Exatamente. no sentido econômico, né? Você fica com isso, eu fico com isso, e aí gerou a expressão o melão chinês, que era dividido em fatias. Que eu acho que hoje o Brasil desempenha no mundo um papel muito semelhante ao que a China desempenhava no século XIX, economicamente. Pois. Mas é isso. Muito Obrigada. boa. Vou tirar aqui. Ok, 谢谢 Yasmin, muito boa. E mesmo que você não mudou os slides, mas eu sempre estou olhando você para ouvir você. Deixa eu ver. Sim, não, eu mudei, mas não sei por que na apresentação grande ele não mudou. Enfim, se quiser, depois eu mando em PDF também, sem problema. Obrigada. Eu pensei que não precisa mudar os slides, mas foi muito bem, Yasmin, muito boa. E você disse que você está esperando para ver nos próximos 10 anos como a China vai ficar. Eu também estou com muita curiosidade, porque eu passei esses anos, quando eu era criança até agora, realmente, China desenvolveu muito, mudou muito. Então, eu também estou com curiosidade, porque vamos poder ver nos próximos 10 anos. Isso aí.
Xixi, Yasmin. E próximo, Georgina, quer fazer? Eu posso fazer? Posso fazer então? Vou ver se eu consigo compartilhar aqui também. Uhum. Eu vou falar sobre um assunto que está ligado diretamente à minha atividade aqui, né? Sou jornalista da área de agricultura e pecuária, então decidi falar sobre isso Uhum. aqui na apresentação. Fiz uma pesquisa, os dados da embaixada e também da ONU, da FAO, e aí é um panorama assim um pouco, assim, um panorama geral da agricultura na China. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Desculpa. Vocês conseguem ver aí o painel? Está pequenininho, mas conseguimos. Né? Bom, então, falar sobre a agricultura na China, né? Zhongli Nongyi, não sei se eu falei certo, mas é isso. Então, um país milenar, né? Então, a domesticação de animais lá começou por volta de 8.500 a.C. As atividades agrárias começaram por volta de 7.500 a.C. A agricultura, durante muito tempo, foi a principal atividade do país, de forma rudimentar. Mas, a partir de 1949, com a fundação da República Popular da China, foram recorrentes investimentos, né, governamentais para modernizar e automatizar essa agricultura que vinha se modernizando com uma velocidade impressionante nas últimas décadas. E por que isso tudo é importante? Porque na China, apesar de ser um país de dimensões continentais, apenas cerca de 13% das terras são agricultáveis, muito pouco o espaço. Eu acho que eu passei aqui sim, 13% das terras são agricultáveis. E aí, nesse mapa, a gente consegue ver o desafio que eles têm para produzir alimentos. Esse mapa aí é um mapa ligado à topografia e aos fatores climáticos. Essa agricultura é ligada diretamente a essas alterações de relevo, que são visíveis quando a gente vai do leste para o oeste. No Desculpe, oeste, essa parte marrom... Desculpe, você tem como colocar a tela cheia para a gente enxergar melhor? Tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você está no celular, não tá? Tenta virar o celular, de repente, na horizontal. Agora? Isso, agora sim, muito bom. Vocês conseguiram? Conseguem ver aí? Melhorou bem. Agora sim. Ficou bom, ficou. Então, é uma agricultura que depende muito atrelada ao relevo, né, à topografia, principalmente do leste para o oeste. No oeste, aí vocês veem essa parte marrom, que são as terras com mais de 2.000 metros de altitude. Então, onde a temperatura, o clima, enfim, dificultam bastante o cultivo. Nessa parte mais verdinha aí, são as terras que ficam a 200 metros, de 200 metros a 2.000 metros de altitude. Também tem muitas variações climáticas, e a parte do leste, esse amarelinho, é que eles chamam de planícies orientais, que são as terras mais férteis. E aí, quando a gente entende a topografia da China, a gente começa a entender também os polos de produção agrícola, que é esse outro mapinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui, são as planícies orientais, aí no leste, essa parte verde, onde tem as terras mais férteis, os solos, as faixas de terra mais valorizadas também da China, que é o Dangbu Pingyang, que eles chamam planícies orientais. Não sei se eu pronunciei certo também, Redan. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah, tá, ok. Só um minuto. E aí, quando a gente vê o mapa da agricultura, coincide exatamente com a parte do relevo e da topografia. Nessa parte aí, deixa eu ver se eu junto aqui. Aqui, ó.
os principais cultivos, né? A gente tem cana-de-açúcar, trigo, soja, arroz, chá, algodão e milho, praticamente nessa parte leste, aqui, se eu consigo frisar. E as outras regiões, elas têm uma agricultura mais nômade, mais extensiva, menos tecnológica. Deixa eu ver se eu consigo passar mais um. Não. É que eu estou tentando passar aqui no celular, não estou no computador, então não tenho como passar progressivamente. Apesar de todo esse desafio de clima, de temperatura, da topografia, a agricultura chinesa é muito diversificada. Fiz uma listinha aí dos principais cultivos, assim, que eles estão entre os 10 maiores produtores do mundo. Melancia, tomate, pepino, batata doce, maçã, berinjela, repolho, alho, né? O alho que a gente consome aqui no Brasil vem muito da China. Enfim, praticamente eles dominam o mercado brasileiro de alho, espinafre, tangerina, todos esses cultivos que tem nessa lista, eles produzem. Vou passar mais um. Mas existem alguns cultivos que são a base da economia e da agricultura chinesa. Exatamente aí o trigo, o xiaomai, arroz é o mi, batata, tudo, amendoim, guaxã, milho, iwi e algodão, miambu. São os principais, eles estão no topo, são líderes ou vice-líderes, enfim, estão no pódio sempre da produção desses cultivos. É o quarto maior produtor de soja, Dado. É o maior produtor de fumo, Shenyang. E é o segundo maior produtor de trigo, Xiaomai. A produção de trigo ainda tem uma parte manual, mas a mecanização vai ser intensificada, então boa parte da produção já é bem mecanizada, e isso tem a ver um pouco com o que está acontecendo no mundo inteiro. A modernização da agricultura vem acontecendo fortemente em muitos países, segue uma tendência mundial, e aí isso tem uma interligação com vários outros fatores, não é? Quanto mais tecnológica, mais produtiva, e significa também produzir mais em áreas menores, para não precisar desmatar, avançar pasto. Então, tem sido muito forte isso na China também. Isso também se alinha com outro projeto, que é um projeto de reserva de espaço para preservar florestas e matas. Também vem acontecendo isso em muitos países em desenvolvimento, exatamente para atender também um mercado, né, que procura produtos cada vez mais sustentáveis e um pouco de desmatamento. E isso também tem a ver com o que está acontecendo na China em relação à migração do campo para a cidade. Essa mecanização da agricultura vem acelerando também a migração do campo, diminuindo os postos de trabalho no campo, e essa migração tem sido mais forte nos últimos anos. E também tem a ver, por sua vez, com a expansão da indústria e das áreas urbanas também no país. Não posso terminar de falar mais rápido, porque eu acho que eu acabei estendendo um pouquinho os slides. Não posso deixar de falar do principal produto chinês, o arroz, que na verdade não é o principal produto. Eles produzem mais milho do que arroz, mas o arroz é bem simbólico, né, da agricultura chinesa. É o maior produtor mundial de arroz. Para vocês terem uma ideia, eles são responsáveis por 27% da produção mundial de arroz, 30% da produção asiática de arroz, e eles só produzem uma vez por ano, né, por conta das condições climáticas também, no inverno e no verão. Imagina se conseguissem produzir o ano inteiro. Então, a produção é muito, muito grande. E eu destaquei aí um conjunto de terraços de arroz que ficam em Honghe-han.
essa região, nessa região, os terraços de arroz se distribuem em 4 municípios chineses, e desde 2013, esses terraços de arroz são considerados patrimônio da humanidade. Eles produzem o arroz em desnível, em linhas de desnível, há mais de 1.200 anos isso. E vou passar mais uma foto aqui, que eu acho que mostra um pouquinho mais isso, porque que considerado patrimônio da humanidade. Pela imagem a gente consegue ver. As plantações de arroz, elas formam imagens assim surreais na paisagem, imagens fantásticas. Isso por longas áreas, por uma longa extensão, e do alto, né, as imagens de satélite, um pouco mais próximas, mostram que chegam a formar um mosaico enorme na paisagem chinesa. Então, desde 2013, patrimônio da humanidade. Aí, para finalizar, enfim, eu vou só destacar algumas curiosidades aqui, um pouco da importância da agricultura da China, da tecnologia, das invenções chinesas para a agricultura no mundo inteiro. O semeador, né, esse aparelho essa maquininha mecânica para jogar a semente no solo foi criada pelos chineses na dinastia Zhou, no século III a.C. É uma invenção chinesa. Logicamente, hoje em dia é muito mais moderno, mas foi essencial para o desenvolvimento da agricultura ao longo dos séculos. A sericicultura, né, que é o cultivo do bicho da seda e casulos, criação chinesa também, invenção chinesa, remonta ao 4º milênio antes de Cristo, durante o período neolítico, também os chineses que criaram a sericicultura. Aqui. A produção de chá, logicamente, né, o chá foi descoberto na China antiga pelo imperador chinês Shennong em 2737 a.C. Dizem que foi por acaso, ele tomava água quente e alguém que trabalhava com ele, por acaso, enfim, jogou uma folha de uma erva e ele gostou do sabor e pronto, estava criado o chá. Bom, e aí para finalizar, a gente aprende muito aqui, né, nas aulas de história, fala sobre o papiro, os pergaminhos. O papiro é uma erva que deu origem aos papiros, foi uma invenção egípcia, 3.000 anos antes de Cristo. Durante muitos séculos foi usado para fazer pergaminhos e registrar, tanto no Egito quanto no Oriente Médio, mas o papel como a gente conhece hoje, o papel moderno, é uma invenção chinesa. 105 anos depois de Cristo, foi criado por Tsai Lun, né? O que ele fez? E também tem a ver com a agricultura isso, porque ele umedeceu a casca da moreira, misturou com cânhamo, restos de roupa e outros produtos que continham fontes de fibras vegetais, inclusive redes antigas de peixe, bateu a massa até formar uma pasta, peneirou tudo e obteve uma fina camada que foi deixada para secar ao sol. E daí estava formado o primeiro papel do mundo, né? A folha de papel estava pronta, inclusive hoje feita com celulose, também meio que usando essa tecnologia, mas logicamente com máquinas. Bom. 谢谢Georgina, 谢谢. E sua apresentação me deixou lembrar quando eu era criança, porque eu sou de Campo Grande, interior da China. E quando eu era criança, como fala? Naquela parte que eu moro, todos os adultos estavam fazendo trabalhos de avó, farmers. Como? Trabalho de avó, na terra. Carvão? A mão. Plantar legumes, plantar arroz. Manufatura, agricultura, no caso. Fazer trabalho de agricultura.
Naquela época, todo mundo estava fazendo esses trabalhos de agricultura. E depois, mais ou menos quando eu tinha, acho que depois de terminar primário, mais ou menos 12 anos, mais ou menos 2000 ano, no anos 2000, em 2000, e tinha uma polícia para tipo, deixar todas as terras para plantar as comidas e precisamos plantar árvores nessas áreas. Então, tipo, precisamos plantar árvores nas terras que eram para plantar tipo milhos. É para proteger o ambiente. Recuperar o solo. E desde nessa época ainda tem mais pessoas foram para cidades e para trabalhar na fábrica. E depois, até agora, aquela cidade que eu morava era um campo, mas agora é uma cidade grande agora. E agora, ao meu redor, ninguém está fazendo os trabalhos de agricultura, porque essa parte de agricultura agora, quase tudo é feito de máquina. Então, essa parte deixa eu lembrar da minha criança, período de criança, porque naquela época eu ainda lembro, quando eu era muito pequena, meus avós estão trabalhando de agricultura na terra e eu sentava lá olhando eles. Algumas vezes eu peguei algumas batatas da terra e tirou alguns vinhos. Acho que é muito interessante. Mas agora mudou tudo. Então, as crianças dessa época, eles não sabem como batata foi plantado. Eles só sabem que no supermercado tem batata, mas eles não sabem onde veio essa batata. Mas aqui também é assim, Redan. Aqui dizem que assim, muitas crianças acham que o leite dá na caixinha do supermercado, na prateleira, né? A gente desconhece. Essa história da evolução da agricultura na China para a modernização, para a mecanização, que isso tem influenciado em tudo, tanto na migração, quanto na produtividade também. Por exemplo, o trigo, né? O trigo que a China produz, é o maior produtor de trigo, a China. 40% é consumido dentro da China e 60% é exportado. É uma produtividade espetacular. E tem um projeto do governo chinês de não expandir as áreas agricultáveis. Então, na verdade, quer reduzir a área de agricultura e tornar essa agricultura mais intensiva e exatamente ficar utilizando essas áreas que não são mais agricultáveis, que não devem ser mais usadas para agricultura, para reflorestamento, para plantio de florestas, matas nativas, porque também acaba se alinhando com aquele outro projeto do governo chinês de diminuir a poluição. Então, é um ciclo, né, que vai sendo empreendido para conseguir um resultado final ali, mas sem deixar de levar em consideração a produtividade agrícola. E isso é fascinante, porque em um país que só tem 13% da produção das áreas agricultáveis, conseguir produzir tanto é muito importante isso. E esse realocamento também das pessoas que estão no campo, indo para a cidade e trabalhando com outras funções, né? Então, é importantíssimo. E eu acho, só para finalizar mesmo, assim, de vez, eu acho que tem um pouco a ver com o que nossa colega falou agora há pouco, dessa ordem multipolar, não é? Quando a gente analisa de forma geral a produção agrícola da China, e a gente vê que a China produz muito, mas também precisa de muitos alimentos de outros países, então fica ainda mais coerente o discurso de que todos dependemos uns dos outros e que é um ganha-ganha, né? Enfim,
Se o Brasil não produz, sei lá, se não produz, o Brasil não produz tanto trigo assim suficiente, mas a China produz, então é possível fazer um comércio mais compartilhado, de ganha-ganha aí para os dois lados. Uhum. E porque quando eu era criança, eu morava com minha avó e ela falou comigo quando ela estava nova. Naquela época, todo mundo estava com muito fome todo dia e eles não têm comida para comer, até para comer terra. E depois, na época do meu pai, naquela época também tinha problema de fome. Então, tipo, na casa para cada família, tipo, eles vão comer, tipo, no almoço vão pôr pouco arroz. Minha avó disse que era só pôr pouco arroz e pôr muita água, então, para deixar todas as pessoas da família consigam comer alguma coisa. E lá tinha menos arroz e eles vão comer mais tipo batata, porque batata é mais barato do que arroz. E depois, na minha época, já não tinha esse problema de fome. Mas nas algumas províncias da China, especialmente as províncias de leste e nordeste, essa parte, ainda tinha muitas pessoas que estão sofrendo com fome. Então, quando eu era criança, naquela época, acho que a meta do desenvolvimento do governo é para matar fome dos povos. E depois, até agora, já não tem esse problema de fome para todo mundo. Então, eu também senti muito orgulhoso por essa parte, porque minha avó, ela falou comigo sobre o que ela sofreu na época dela. E na China também é um costume para plantar as coisas, as comidas. Mesmo que não temos esse problema para sofrer fome, também temos costumes para plantar comidas. Tipo, agora, meus pais, nós não temos aquele terra para plantar as comidas, mas eles plantam alguns legumes na varanda. Sim. E eu também vi que aqui no Brasil tem bastante chineses. E muitos chineses, eles também gostam de plantar alguns legumes, batatas, tomates, pimentas na casa. Esse é um costume para chineses. E chineses também sentem um amor pelo terra. Tipo, temos uma frase que depois de morrer, e seu corpo precisa voltar para sua cidade e colocar na terra da sua cidade. Acho que esses são influenciados por, tipo, a China era uma sociedade de agricultura só, né? Então, são essas informações, influências para chineses. Ótimo. Tá bom. Obrigada, Georgina. 谢谢你. E próximo, Bom, José ou então Luiz? eu vou aproveitar que o tema direcionou aí para o meu tema, sem querer, a conversa direcionou para o meu tema. Eu fiquei pensando muito sobre o que fazer, né? Pensei em colocar a China por que a gente está... Por que eu estou estudando chinês? Foi a pergunta que eu fiz, né? Eu falei assim, eu estou para quê? Acho que o meu principal objetivo é ter uma fonte de informação que não seja filtrada, que a gente consiga ir direto, que eu consiga algum dia saber um pouco de chinês, que eu consiga ir direto na fonte para saber o que o chinês está falando da China. E não saber o que o americano filtrou, o que o russo filtrou, o que o, sei lá, enfim.
Então, acho que a primeira coisa foi isso, foi tentar dar essa coisa. E aí eu como adoro uma polêmica, né, como eu adoro um tema polêmico, eu fui, e aí eu já vou compartilhar minha tela, né? Vocês estão vendo aí na tela, não, né? Minha tela é essa aqui. Não, vocês estão vendo minha tela? Ninguém está vendo nada. Não, ainda você. Estou tentando aqui compartilhar a tela. O que eu preciso de compartilhar? Quadro branco? Não, eu quero compartilhar é o meu permitir. Ok, vou permitir. Apareceu alguma coisa aí? Não. Ainda não. Será que eu não vou conseguir? Nada? Na hora que eu entro aqui, eu paro de ouvir vocês também. Sou meio ruim com tecnologia, gente. Desculpa. Bom, compartilhar. Está aqui. Básico avançado. Compartilhar. Desktop. Desktop. Permitir que o Zoom. Abrir preferência, seguridade. É que eu estou aqui meio... agora vai. Agora vai. Não, E agora? Agora foi. Ótimo. Agora sim. Tela cheia? Não estou conseguindo tela cheia, mas vamos lá. Deixa eu começar do começo, né? Começar da conclusão não é bom. Bom, então a coisa, eu sabia que quando eu estivesse abrindo meu horizonte para a língua chinesa, eu ia descobrir não só uma língua, mas eu ia descobrir quase um universo, né? Acho que a palavra boa é isso mesmo, que são coisas assim extremamente distintas. E o que mais me chamou a atenção foi o Hukou, não sei se eu falei certo, que é para nós uma coisa assim, extremamente polêmica, era uma coisa da qual eu tinha ouvido falar muito pouco. E que para nós ocidentais, acostumados com essa mídia imperialista, que coloca sempre para a gente a questão da direito de ir e vir, direito disso, direito daquilo, e a gente fica meio assim, como é que isso existe, como é que isso existe, de onde que isso veio, como é que é a aceitação disso da população, e a mídia imperialista quebrando pau e criticando. E aí dá vontade da gente descobrir um pouco mais o que é isso e como é que funciona isso e principalmente, para que vale isso? Né? Para que isso é usado? Então, assim, eu fiz esse título aí, Prisão ou Libertação. Então, primeiro, a origem do Hukou, ela existe já há mais de 2.500 anos, desde os estados guerreiros lá da China, participou de várias dinastias, aí eu coloquei só o exemplo da dinastia Qin e da dinastia Qin também, né, que fala quase igual, né, que é já no século XX, mas que é uma coisa muito comum na Ásia também, muito usado no Japão, Coreia, Vietnã, Rússia, outros países. Todo mundo aqui que frequentou as aulas já tem uma ideia do que é o Hukou, né, que é o Hukou, que significa literalmente boca doméstica, né? Ou aonde sua boca come, né? Mais ou menos é isso, é onde sua boca come. E isso foi muito importante em épocas anteriores da China. É lógico que a gente não pode abarcar esse tema aqui, eu fiz só umas pinceladas dele, até para também atentar ao tempo aí que a Redan tinha pedido só 5 minutos, né? E eu não queria extrapolar isso muito. Então, aqui um exemplo só na dinastia Qin, que o Hukou era usado até para cobrança de impostos, para saber quantidade de moradores, produção e tudo isso. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito. Quando houve a Revolução, a criação da República Popular da China,
quase 90% da população, ou quase 500 milhões de pessoas, eram das áreas rurais. Então, isso gerava um problema muito grande. Aliás, vários problemas, né, que o pessoal tinha. Vide a grande fome, vide os erros todos que houve, vide, enfim, tudo o que aconteceu. Isso era um dos problemas. Então, era o seguinte, como evitar que o desenvolvimento, como evitar a migração em massa das pessoas para os lugares que a gente direcionar o desenvolvimento, dentro daquelas aulas também que nós vimos, da questão da China trazer para si as indústrias mais poluentes no primeiro momento, para depois se capacitar com mais tecnologia e tal. O que é o RUCO? O RUCO é isso aí, é essa espécie de... É como um passaporte mesmo, né? A carinha dele mesmo é passaporte. A gente vê aqui, né, o RUCO. O ko é a boca, né? A ku, né? Que fala boca em chinês. E você tem dentro dele as adotações. E o RUCO vincula a pessoa à região de onde que ela é. E como a gente já sabe aqui, né, o RUCO, ele, durante muito tempo, impediu, por exemplo, que as pessoas migrassem em massa para regiões como Xangai, que estava desenvolvendo muito, Beijing, e até hoje há muitas limitações para que isso aconteça, embora, nós vamos ver no final, essa política esteja sendo flexibilizada a todo tempo e exista metas para isso ser diminuído a ponto até de um dia ser zerado, as restrições que se faz com a migração, o trânsito das pessoas, o trânsito interno das pessoas dentro da China. Eu coloquei aqui o que vem acontecendo desde 48, né? Então, em 84, houve esse incentivo dos governos locais para eles integrarem esses migrantes rurais que já estavam lá, né? Que seria, vamos dizer, migrantes, uma espécie de migrantes ilegais, pessoas que tinham RUCO rural, mas que exerciam atividades urbanas na cidade. Então, houve esse incentivo para legalizar isso. Em 99, houve esse LANI, que é essa impressão azul, né, que permitia que pessoas com habilidades especiais abrissem negócios em grandes cidades, permitindo maior mobilidade. E esse novo plano de urbanização, em março de 2004, ele colocou que diminuir a quantidade de pessoas nas grandes cidades que tinham RUCO rural. Então, que tentar emitir novos RUCOs, isso foi feito, desde então já foram milhões. O último dado, antes de 2000, que eu achei, você tinha já 27 milhões de RUCOs urbanos emitidos, né? E dentro de 2014 também, a data aqui, desculpa, a data está errada, a data é julho, vou ter consertado uma vez. As diretrizes do sistema RUCO, que seria, as diretrizes foram lançadas para o futuro, que seria abolir completamente em cidades pequenas, não seria mais necessária a apresentação do RUCO, as cidades médias ir diminuindo as restrições, as cidades grandes manter ainda para evitar favelização, para evitar que existe, né? Em algumas cidades não são favelas como a gente conhece, mas moradias precárias e tal das pessoas. Então manter ainda algumas restrições para evitar isso, evitar violência urbana e tal. Então, continuando aqui. Vocês desculpem para mim minha apresentação tosca, muito mais focada em conteúdo. As de vocês ficaram lindos, com fotos e tal, mas eu sempre gosto muito de focar em conteúdo. E o meu tema também é um tema muito, acho que mais de conteúdo, né? Então, as críticas que são feitas hoje ao sistema RUCO seria a limitação da mobilidade interna, né? Essa coisa do direito de ir e vir, a segregação das pessoas, você manter a pessoa em tal lugar, impedir ela de ir para outro, e que isso facilitaria também o controle dos inimigos políticos, né? Você teria um controle desses inimigos políticos. Essas são as críticas que a gente vê na mídia ocidental ao sistema RUCO. E também dele ser usado para manter as minorias, como os uigures, né, que era até um dos temas que eu pensei em fazer, os chineses muçulmanos sem olhos puxados, né, os tibetanos, que também é uma outra
minoria que ainda há conflito, e a gente vê muito isso na mídia ocidental. E quais seriam as vantagens do sistema Hukou? Seria, num primeiro momento, essa questão que eu acho que é fundamental ali quando a Revolução estava começando, quando a República estava começando, que era evitar a favelização dos grandes centros. E, ao mesmo tempo, você conseguia garantir a produção rural, porque na medida que você tem um país extremamente agrário e você tem uma migração em massa da população para os grandes centros, você corria o risco de desabastecimento também, aliás, foi uma coisa que aconteceu por outros motivos, né? Mas você teria esse risco do desabastecimento, então você manteve a população trabalhando naquilo que era de origem, né? E ele também se mostrou muito eficaz no controle da violência, principalmente violência urbana, né? Na medida que você conseguia garantir ocupação e conseguia evitar a formação do que o Marx chamava de Lumpenproletariat, né? O Lumpenproletariado, nas grandes cidades, ao mesmo tempo, você mantendo essa fixação da população, você tem uma facilidade enorme de planejamento rural e urbano e também uma facilidade grande de planejamento econômico, né? Tudo fica muito mais facilitado se você tem esses dados de uma forma que não sejam, que eles não oscilem tanto para lá ou para cá. Para simplificar, as conclusões, né? Um sistema que existe lá em Zhongzhou há mais de 2.000 anos, na Terra do Meio. Ele é muito usado pela mídia ocidental nas críticas da liberdade de ir e vir, acusações de perseguições étnicas. É um sistema que ajuda extremamente o planejamento econômico. Ele favorece demais a questão da contenção da violência urbana, quando você evita a favelização, evita a mão de obra de reserva, evita um monte de coisas que a gente vê aqui no Brasil cotidianamente, né? Eu coloco aqui, deve ter sido de grande ajuda no controle da violência urbana, porque realmente eu não consegui dados para que isso pudesse ser colocado cabalmente. E eu vislumbro aqui, aí até dou um alô aí para a assessoria ou para a adidância legislativa aí da Embaixada da China, que o Hukou ele pode ser usado no Brasil às avessas. Ele pode ser usado como um grande vetor para o desenvolvimento regional. Seria, em vez de a crítica na China, o Hukou protege as populações urbanas em desfavorecimento das populações rurais, já que as urbanas teriam mais direitos do que as rurais, e isso geraria, segundo as críticas, duas categorias de cidadão. Aqui no Brasil, acho que a gente poderia fazer o contrário. Você poderia ter um Hukou ou algo adaptado, ou algo semelhante, que favorecesse as pessoas que morassem nas áreas rurais, que pagasse melhores salários, que desse mais benefícios, escolas mais capacitadas, centros de tecnologia mais capacitados. Então, eu acho que ele pode ser também um bom exemplo para nós, para a gente utilizar essa experiência milenar chinesa dentro de uma coisa que a gente pode tentar começar a construir aqui no Brasil. É isso, bem simples, bem sucinta. Muito obrigado a vocês. 谢谢 José， 谢谢。Sobre esse Hukou, na aula de sábado você também perguntou, né? Com os professores esse Hukou. Como você falou aqui, antigamente na China antiga, esse Hukou foi criado porque naquela época tinha muitas guerras e o governo também precisa ganhar impostos dos povos. Então, esse Hukou era usado para essa parte, para governar as pessoas dessa área mesmo. E depois, depois de China Nova foi criada. Eu não conheço muito, mas só com experiência da minha família. Na época dos meus pais, eles falaram que tinha Hukou urbano e Hukou rural, como você falou, né? E naquela época, eles falaram que Hukou urbano tem mais vantagens
tipo, para fazer compras, porque naquela época é uma, tipo, sociedade de economia como fala? Economia organizada pelo governo. Tipo, cada família pode receber um bilhete de valor para comprar comidas e outras coisas. E as pessoas com Hukou urbano, eles têm mais, conseguem ganhar mais fácil e podem conseguir ganhar com valor mais alto, tipo assim. E naquela época, meus pais falaram que Hukou urbano é muito melhor do que Hukou rural. Mas na minha época, acho que já quase não existe esse tipo de diferença entre Hukou urbano e Hukou rural. Mas porque meus pais ainda estão com esse tipo de pensamento. Por isso, quando eu fui, depois de terminar ensino médio, eu fui ao capital da província de Hubei para aprender na universidade. E é assim, todos os alunos que vão para aquela cidade para aprender na universidade, eles podem ganhar o Hukou daquela cidade. E naquele momento, assim que eu recebi o certificado de entrada da universidade, meu pai mudou minha Hukou para lá. Mas realmente eu não, como fala, não ganhei nenhum benefício desse Hukou. Mas meus pais, eles acham que o Hukou urbano é melhor. E depois, tipo, para os alunos da universidade, depois de se formar da universidade, e talvez vai para outra cidade para trabalhar. E neste caso, eles podem ganhar o Hukou daquela cidade onde ele trabalha. Mas agora, e naquela época, tem esse tipo de diferença, é porque tem mais pessoas que vivem no campo rural e na cidade tem menos pessoas. E as pessoas que moram na cidade, eles têm mais vantagens e para viver assim. Mas depois, com o processo de tipo, as pessoas do campo rural foram para a cidade. E agora, realmente, na cidade tem mais pessoas. E agora, o Hukou, o significado de Hukou é, tipo, na cidade, tipo, cada cidade tem bastante bairro. E, geralmente, cada bairro tem umas escolas públicas. E para essas escolas públicas, eles só recebem os alunos que têm Hukou daquele bairro. Uhum. Por isso, esse Hukou também é importante, porque algumas escolas são melhores do que outras. Então, se quiser deixar os seus filhos estudar na escola melhor, você tem que ter Hukou daquele bairro. Uhum. E também o Hukou para algumas pessoas é importante, porque agora para alguns bairros, se você quer comprar casa daquele bairro, você tem que ter Hukou de lá. Ou você precisa pagar mais taxa para essa casa. Uhum. Por isso, esse Hukou ainda é importante, mas eu acho que não está muito importante o Hukou agora. Mas se você quer morar lá, comprar casa lá e deixar seus filhos estudar nas escolas públicas boas daquela área, então você tem que ter Hukou. Uhum. E agora é assim. Uhum. Obrigado. 谢谢 José. Obrigada a você. Uhum. Tá. E agora é Luiz, né? Oi, isso mesmo. Vou Luiz. compartilhar minha tela aqui. Acho que o José tem que eu vou o compartilhamento. falar dele, compartilhar dele. Tá. Agora, Luiz, você pode compartilhar a sua. Acho que apareceu, né?
Apareceu, sim. Deixa eu só colocar aqui. Uhum. A minha apresentação vai ser sobre o cinema chinês, que é um cinema que eu acho interessantíssimo e, e que apresenta uma estética e uma ideia de cinema diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, no qual a gente acaba assistindo mais filmes dos Estados Unidos e da Europa, e, enfim, os próprios filmes que produzimos aqui no Brasil têm sua própria identidade e o cinema chinês, assim como todos os cinemas praticamente, também tem uma identidade muito identificável, né? Assim, é muito delineada. E eu escolhi esse tema porque eu sempre não, mas de uns anos para cá, comecei a gostar muito do cinema chinês, do cinema da China. E quando eu falo cinema da China, eu incluo o cinema que é produzido na China continental e o cinema também de Taiwan e de Hong Kong, e Hong Kong mesmo antes de ser devolvido à China continental, né? Então, eu abordo todo esse território. E aí, pesquisando sobre a história do cinema chinês, é interessante porque começa a partir da década de 30, que é uma década mais avançada, digamos assim, do que em comparação ao surgimento do cinema nos Estados Unidos e na Europa, né? Que foi mais no início do século. E esse cinema na China começou em Xangai, porque era o centro de criatividade e econômico dessa época. E ele nasceu muito focado no realismo e na história de mulheres, né? Eu achei isso super interessante também, porque, em geral, eram as vidas femininas que eram retratadas ali, e muito dos filmes também tinham o cenário rural, né? Enfim, a China era muito rural nessa época, como foco, assim, né? Eu trouxe esse exemplo de filme, o Beach Girl, não encontrei a pronúncia em mandarim, então acabei trazendo em inglês, mas é um desses filmes dessa época, né? E um tema recorrente é a insatisfação dos chineses com a China imperial, né? O surgimento do cinema chinês ele é anterior à criação da República Popular da China. Então, mas já era um período que havia uma insatisfação muito grande com a China imperial, e esse era sempre um tema recorrente, principalmente abordando a questão de pobreza e etc. Ah, e quando o Japão invadiu a China e começou a guerra, o cinema chinês foi muito importante para a manutenção dos símbolos e da tradição chinesa, né? Havia ali uma disputa com o Japão, que tentava colonizar a China, e o cinema serviu muito como manutenção desses símbolos, né? Fortalecimento desses símbolos e dessa ideia, desse sentimento nacional, né? De uma nação que estava sendo invadida mesmo e precisava saber muito bem quem era para se manter, né? Logo depois dessa época, uma outra era bem definida do cinema é a era já da República Popular da China, né? E é uma era do período pós-guerra, tanto da Segunda Guerra quanto o fim da guerra com os japoneses. E por conta disso, o cinema foi muito importante assim para canalizar angústias dos artistas e dos cineastas que estavam numa China devastada, né? Então, e isso também teve em outros cinemas, enfim, o período pós-guerra é reconhecido por ser um período de grande criatividade e experimentação, e no cinema da China não foi diferente, assim, né? Então houve muito retrato do que é essa China pós-guerra, né? Pós a Segunda Guerra e pós a guerra com os japoneses. E nessa época também teve um forte apoio estatal à produção de filmes, o que é interessante para desenvolver a criação de uma indústria de cinema mais arrojada, né? Mais constante, não ser só apenas filmes esporádicos. E também teve a criação da Academia de Cinema de Pequim. Então, isso foi muito importante para o cinema chinês se desenvolver, né?
Eu levantei um dado aqui que entre 1949 e 1966, que é esse período que está delineado, o Estado da China produziu mais de 603 filmes e mais de 8.000 documentários, assim. Acho que é uma coisa bem impressionante e super interessante, né? E aí, logo depois desse período, começou a Revolução Cultural e o cinema chinês do continente, né, da China continental, teve uma baixa, né? Ficou cerca de 5 anos sem... Opa, passei aqui sem querer. Ficou cerca de 5 anos sem produzir nenhum filme, e foi justamente nessa época, por conta dessa paralisação, que houve a descoberta do cinema em Hong Kong e em Taiwan, né? Os cineastas da China continental, por conta da Revolução Cultural, e os que eram opositores, né? Enfim, os que tinham os filmes censurados, etc., acabaram migrando para Hong Kong e para Taiwan, e lá se descobriu que existia um cinema já com suas próprias linguagens, suas próprias características, que, que era um pouco diferente do cinema da China continental, e tinha características que a gente tem muito presente hoje, né? A gente, que eu digo brasileiros, porque foi um cinema que acabou sendo muito exportado, né? Em Hong Kong, por exemplo, era o cinema que mais explorava outros gêneros, como a comédia, como os filmes de ação, os filmes de artes marciais, que ficaram muito conhecidos por conta do Bruce Lee, que nasceu em Hong Kong, é o rosto mais conhecido, né? E aí eu destaquei 2 filmes que acho que praticamente todo mundo assistiu, enfim, que é O Dragão Chinês e A Folha do Dragão, os dois com o Bruce Lee. E em Taiwan também havia um cinema que era muito diferente do cinema de Hong Kong e muito diferente da China continental. Acho super interessante porque mostra uma diversidade assim cultural da época, assim, né? E Taiwan inicialmente tinha um cinema muito opositor à China continental por conta da disputa entre os comunistas, né, entre a República Popular da China e os nacionalistas de Taiwan. E os filmes dessa época também costumam abordar muito o crescimento de Taiwan e as mudanças culturais provocadas pela economia capitalista, né? Enfim, a gente sabe que Taiwan teve uma influência, desde que se separou do continente, né? Teve uma influência muito grande dos Estados Unidos, e alguns valores ocidentais, como o individualismo, acabaram sendo um pouco exportados para lá. E quando a gente assiste os filmes de Taiwan, eu até coloquei esse História de Taipei, de 1985, a gente nota como essa individualidade é abordada, né? Esse individualismo é abordado, assim. Os personagens, enfim, estão mais sozinhos nos filmes, moram sozinhos em espaços pequenos, e é algo que acaba sendo um pouco diferente do que a China, de como a China se via nessa época, né? E logo depois eu trago aqui o cinema moderno na China, que é esse período que se caracteriza após a Revolução Cultural, né? Após o término da Revolução Cultural, que é um cinema que também recebeu muito apoio estatal, quando o Deng Xiaoping substituiu, enfim, assumiu o poder e teve a abertura econômica. Essa abertura econômica também se refletiu numa indústria cultural que recebeu investimentos e começou a dialogar e ter mais contato com o mundo ocidental, né, com os Estados Unidos e com a Europa. E isso criou um renascimento cinematográfico da China, né? Acho que caracteriza-se muito também por uma ambiguidade do país, né, que estava sob a herança da Revolução Cultural, mas ao mesmo tempo queria olhar para si mesmo. E é interessante porque os filmes dessa época, principalmente da década de 80, da década de 90, abordam a vida de indivíduos que são considerados mais à margem da sociedade, né? Então são os movimentos jovens da China que nasciam nessa época, enfim. Não era mais um cinema tão político e com foco tão comunitário como havia na época do Mao, e
na época da criação da República Popular da China, né? E aí, por isso que eu destaco que há essa valorização do sentimento humano perante o tema político, e a abordagem dos indivíduos ficou mais forte, né? É bacana porque esse renascimento do cinema na China continental, ele acaba sendo muito influenciado e acaba por influenciar também o cinema de Hong Kong, o cinema de Taiwan, enfim, o cinema mundial, né? Os filmes acabaram sendo mais exportados para cá, para o Ocidente, né? Para os Estados Unidos, enfim, para os grandes centros de cinema. E aí foi quando a China se despontou, digamos assim, como uma grande escola de cinema, né? Eu acho interessante do cinema chinês também, e eu acho que isso fica muito evidente nessa parte do renascimento da China, a partir de 1979, que é a procura por uma imagem que retrata muito mais o que querem dizer do que a fala, por exemplo, né? Então, os diretores chineses, eles exploram muito mais o gesto da mão, enfim, do toque, o olhar entre os personagens, do que o diálogo entre eles, assim. E isso é uma diferença muito grande entre o cinema que a gente tem aqui e o cinema que se produz na China, né? E aí, por último, eu trouxe aqui dois filmes mais recentes, desse milênio, desse século, enfim, que tiveram um grande destaque internacional fora da China. Não sei como foi dentro da China, mas são muito reconhecidos aqui fora, que é Desejo e Perigo, que fala da retrata a China durante a guerra, a China ocupada pelo Japão, né? Então, quando os japoneses estavam em Xangai, etc. E o Lago do Ganso Selvagem, que é um filme mais recente, 2019, que eu acho super interessante porque quando assisti lembra muito um filme brasileiro que se chama Cidade de Deus, e é o retrato dessa China mais urbana, né? É uma China muito diferente daquela China retratada quando o cinema chinês surgiu, né? Então é uma China de grandes cidades, é uma China onde os personagens estão muito mais em contato uns com os outros do que estavam antes, assim, né? E, enfim, eu acho que o interessante dessa nova fase do cinema chinês é o contato com as outras escolas de cinema produzidas no mundo, né? Então, hoje, a China produz muito e leva muito também os chamados blockbusters, digamos assim, que são os filmes mais comerciais, né? Que pretendem atrair grandes públicos. Então, existem muitos filmes de guerra, como a gente acaba por conhecer, filmes americanos que retratam muito a guerra, e isso está sendo muito retratado na China, assim como também há uma grande admiração na China para os filmes que são blockbusters aqui, né? Eu lembro que o Avatar 3, por exemplo, aliás, o 2, que saiu recentemente, teve um grande público na China, enfim, ficou em cartaz por muito tempo. E eu acho muito interessante esse intercâmbio que há hoje, assim, mesmo que o cinema chinês não perca a essência, né? E é isso, assim, foi uma apresentação curta, porque, enfim, tentei fazer de uma maneira mais curta mesmo, e uma apresentação de um tema que eu gosto muito, que eu me interesso bastante e que eu admiro muito também, né? Eu acho que o meu primeiro contato com a cultura chinesa no geral foi através dos filmes, assim, até através dos filmes do Bruce Lee mesmo, filmes de artes marciais. E eu nunca perdi esse interesse e eu sempre achei muito interessante como mesmo não estudando no cinema, enfim, mesmo sendo apenas um espectador de filmes, assim, uma pessoa que gosta de assistir filmes, é notável como existe uma identidade própria e como o cinema serve também para retratar esse outro universo
esse outro mundo cultural que é a China, né? Que é gigantesca e que é muito diferente daqui, do Brasil, enfim, do Ocidente de maneira geral, né? E aí eu acho que o cinema ele tem um grande poder de comunicação para nos aproximar, assim, para fazer a gente compreender mais o país também. Então foi por isso que eu escolhi trazer um pouco da história do cinema chinês e das características. E é isso. Xixi. 谢谢 Luis。essa parte sobre cinema, aqui, não só no Brasil, maiores países estrangeiros conhecem mais sobre cinema, sobre artes marciais, né? Sobre artes marciais. Por isso, muitos brasileiros, quando me encontram, vão me perguntar: você sabe fazer Kung Fu? Assim, maiores filmes sobre esses mais conhecidos aqui, tipo, no Brasil, Estados Unidos, mas hoje nós introduziu mais tipos de filmes para nós. E esses filmes que você colocar aqui, alguns eu já assisti, alguns não. Tipo, esse daqui, Desejo e Perigo. Essa é a primeira vez para assistir é quando eu ainda estudava na universidade, porque esse filme é feito de um livro, e a escritora se chama Zhang Ailin. E meu professor, ele é pesquisador sobre os livros de Zhang Ailin. Então, na aula dele, ele mostrou esse filme para nós. E eu assisti esse filme a primeira vez na sala de aula, na universidade. E a segunda vez que eu assisti este filme é no Brasil. Em 2015, a primeira vez eu cheguei aqui no Brasil, e há 2 alunos meus, eles sabem, eles têm muito interesse sobre filmes chineses também. E eles sabem esse filme, e eles me convidaram para assistir esse filme com eles juntos. Não, eu assisti esse filme por 2 vezes. Mas realmente esse filme na China, vou falar, muitas pessoas criticaram este filme. É porque este filme tem bastante parte sobre, como fala, sexo. Sim, cenas sim. eróticas, né? Sim, e muitas pessoas criticaram esse filme, especialmente muitas pessoas criticaram essa atriz, essa menina atriz. Mas realmente esse filme é um bom filme mesmo, que podemos ver o momento de sentimento da coração da pessoa. Então, acho que no YouTube tem, né, esse filme. Acho que tem. Então, se alguém tiver interesse, vocês podem dar uma olhada também. Na Prime também tem. Na Amazon Prime também tem os 2. Ah, também tem. Então, na China não somente tem filmes sobre artes marciais, também tem outros tipos de filmes mesmo. E no Instituto Confúcio, na Unesp, cada ano vamos fazer uma mostra de cinema chinesa. Geralmente acontece em outubro, em São Paulo, no Centro de Cultural de São Paulo. E sempre traduzimos muitos filmes típicos e podem refletir algumas partes da China. E também, geralmente, vamos convidar uns diretores para fazer bate-papo com as pessoas que já assistiram esses filmes. Então, se vocês têm interesse, tipo, do ano que vem, este ano, semestre que vem, também terá essa mostra de cinema chinesa. Acho que é muito boa. E vocês podem ir para assistir, é gratuito para entrar para assistir. Legal. Sim.
E eu sei que esses meses, vocês sabem, uma instituição se chama IBRAS China. IBRAS. Deixa eu ver o nome deles. E eles também estão fazendo esse programa. CBCST oficial no Instagram deles. Eles estão divulgando, eu vou compartilhar no grupo depois. Eles também estão, como fala, traduzindo alguns filmes chineses. Tem mais típicos, tem mais modernos, e também eles convidam a doutora, uma doutora da USP, que ela eu não lembro o nome dela. É uma ela é famosa nessa área de pesquisa sobre cinema chinês. Eu não lembro o nome dela, mas ela sempre vai acompanhar para assistir esse filme e depois explicar algumas coisas desse filme. Acho que é muito interessante também. Redan, eu tenho uma curiosidade que eu não encontrei durante a pesquisa para fazer a apresentação, que é sobre o número de... Não o número exato, né? Mas se existem muitas salas de cinema na China fora dos grandes centros, né? Fora das grandes cidades. Se em cidades menores, em áreas mais rurais, também tem cinemas. Porque aqui no Brasil, acho que é uma grande dificuldade que a gente tem, né? As pequenas cidades não costumam ter cinema ou já tiveram no passado e não tem mais. Então, eu fiquei curioso sobre se na China há muitas salas de cinema, se as pessoas costumam frequentar muito o cinema como a gente frequenta. É porque realmente China tem muita população, né? Mesmo que na cidade pequena também tem grande quantidade de pessoas. E é um mercado bom para vender esses filmes. E mesmo que na cidade pequena também tem bastante pessoas que gostam de ir ao cinema para assistir filmes. Quase toda a cidade tem cinema, realmente. E agora, por causa de, como fala? Por causa de famoso, tipo de TikTok, que vai, Kuaishou, que vai, e tem muitas pessoas, eles estão tentando fazer, tipo, filmes por eles mesmos, tipo, na minha cidade, a cidade própria, eles também fizeram alguns filmes que são histórias aconteceram daquela cidade. Então, realmente, China é um mercado grande para filmes e outras coisas também. Então, onde pode ganhar dinheiro? Onde vai ter as coisas? Sim, interessante. Xixi. Tá bom. Então, Tom, muito obrigada pelas suas apresentações. Eu gosto muito e aproveitei muito. Acho que é muito legal quando vocês estão compartilhando suas opiniões sobre esses assuntos da China. Porque como chinesa, temos ideias, nossas opiniões também, mas é bom para ouvir suas opiniões também. Xixi, muito obrigada. E amanhã à noite vamos fazer a última aula desse semestre e vamos fazer aquela prova.
E depois terminou tudo. Amanhã é aula e prova, é isso? Amanhã será prova só. Ah, sim. Uhum. Mas temos que entrar na aula para acessar o Google Form, não é isso? Às 7 horas vamos entrar ao Zoom, né? E eu vou mandar o link de Google Form e vocês já podem fazer a prova. Uhum. Ok. E quem consegue terminar antes e já pode descansar. Tá. Eu queria só falar uma coisa, agradecer demais a nossa Laoshi, Redan, por esse curso fantástico que você deu, sua certeza. paciência enorme com a gente, sua dedicação, sua didática maravilhosa, seu esforço aí para nos ensinar tudo que você nos ensinou, num período curto de tempo, né? O curso foi exprimido, mas mesmo assim a gente deu um aproveitamento legal e queria agradecer o Instituto Confúcio por nos disponibilizar uma professora tão excepcional, tão bacana. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Assina embaixo. Muito obrigada a É, vocês. Muito obrigada. Xexê, Redan. É por causa de vocês. A aula tipo, não é só aula de eu, é aula de todo mundo. Então, não sou, como fala, não sou, não é, como fala, não é, não pode só elogiar a professora, também precisa elogiar todos os alunos. Por causa dos seus desempenhos ótimos. Podemos ter essa aula. Xexê. 谢谢你们，谢谢。Tá bom, então, bom descanso todo mundo e até amanhã à noite. Amanhã. Amanhã. 再见， Tadinha. 再见，再见， Tadinha. 再见。